Bom, então nós vamos começar as nossas falas sobre a citologia. Na nossa aula de hoje nós vamos ter uma introdução do assunto, né, onde os pontos mais importantes serão comentados e depois nós vamos, no decorrer aí das nossas aulas, entrando em alguns aspectos mais detalhados, né, sobre as estruturas e o funcionamento das células. Bom, primeiramente nos caberia aí a definição do que é uma célula, né? A célula ela pode ser definida como a unidade fundamental da vida. Em outras oportunidades, quando nós falamos dos níveis de organização dos seres vivos, e quando falamos sobre vírus em algumas aulas passadas, ficou sempre a colocação de que para ser considerado um ser vivo, o mesmo tem de ser composto por células. E estas podem ser apenas uma célula ou várias milhões de células que iriam compor, melhor dizendo, né, que iriam compor o organismo. Dessa maneira, então, houve aqueles impasses ali sobre os vírus. A célula é a unidade estrutural e fundamental de todos os seres vivos, ou seja, todos eles teriam obrigatoriamente, então, para serem considerados seres vivos, de serem constituídos de células. Os menores são constituídos por apenas uma célula, daí então são denominados de unicelulares. Já os maiores são compostos por várias unidades celulares que podem chegar a bilhões. Independente se por poucas ou por bilhões de células, os mesmos são chamados de pluri ou multicelulares. A percepção de que todos os organismos são compostos por células foi um dos mais importantes avanços na ciência. O termo célula, né, no aspecto biológico, ele foi utilizado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Isso aconteceu lá no século XVII, em função da descoberta, né, ou melhor dizendo, do desenvolvimento do microscópio. Mas essas situações também históricas da biologia nós vimos há um tempo atrás. As células surgem de outras células que pré-existem, ou seja, células existentes conseguem gerar novas células. As formas mais simples de vida são células solitárias, são organismos unicelulares, enquanto as formas superiores de vida, se é que podemos colocar dessa maneira, contêm associações de células que vão, por sua vez, constituir colônias de organismos unicelulares ou constituir estruturas que vão dar origem a organismos pluricelulares mais complexos. Nesse último caso, com algumas possíveis variações. Essas células, então, podem apresentar, em razão, né, de funções distintas, características diferentes, peculiaridades que as distinguem de outras células que compõem o mesmo ser. Todas as células elas vão compartilhar de dois aspectos essenciais. O primeiro deles é uma membrana externa, chamada de membrana plasmática, que é a membrana que vai separar os conteúdos intracelulares, ou seja, os conteúdos do interior da célula, com o ambiente externo. Ou seja, ela é a delimitadora, podemos dizer assim, da célula. O outro aspecto é o material genético, ou seja, a informação hereditária que a célula carrega em si. Ela vai regular toda a atividade celular e possibilitar a sua reprodução e a passagem das suas características para a descendência quando essa célula vier a multiplicar. Então, ela é a responsável por garantir que as células que surjam a partir dessa célula pré-existente carreguem as mesmas características que a propriamente dita célula pré-existente. Lembrando a vocês, os organismos vivos, e aí então excluindo os vírus, todos eles têm células e todas as células terão esses dois aspectos, a membrana e o material genético. No entanto, o material genético celular é única e exclusivamente formado por um DNA e por um RNA. Somente essas duas moléculas é que estarão ali em conjunto. Não é o que acontece, por exemplo, com os vírus, né, que tem um ou outro. A organização do material genético
é uma das características que separa as células procariotas das células eucariotas. Nas células procariontes ou procariotas, o material genético, que então é um DNA, ele está na forma de uma grande molécula circular chamada de cromossomo. Em células eucariotas ou eucariontes, o DNA ele é linear e fortemente ligado a proteínas especiais conhecidas como histonas. Essas proteínas vão ajudar na modelagem do DNA, no comportamento da proteína, da molécula de DNA, estando ligadas a ele, formando um número de cromossomos complexos e variado, dependendo da espécie. Só para contexto de informação, nós humanos, por exemplo, temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos em cada uma das nossas células nucleares. As células dos micro-organismos, elas podem ser divididas em duas categorias. Existem micro-organismos eucariotos, ou seja, com células eucariotas, que vão apresentar um núcleo separado do citoplasma, por uma membrana nuclear, que aí é chamada de carioteca. Isso é algo exclusivo de algumas células, somente das eucariotas. E teremos as células procarióticas ou procariotas. Essas, por sua vez, vão apresentar um material nuclear sem a presença dessa membrana, dessa carioteca. Ou seja, o cromossomo ele fica solto dentro da membrana plasmática. A imagem que aparece aí para vocês é de uma célula do tipo procariota. É uma célula de um micro-organismo, uma célula bacteriana, onde você percebe, então, que essa parte aqui, ó, em um tom púrpura, roxo, nem sei que cor que é isso, né? Cor de uva, então é roxo. Essa parte em cor roxa aqui é o nucleóide, que nada mais é que todo o material genético, ou melhor dizendo, por se tratar de uma bactéria, quase todo o material genético existente no organismo. Quase todo por quê? Porque lembro a vocês que as bactérias têm o plasmídio, que tem um pedaço do seu DNA aqui. Então, aqui nós temos o nucleóide. Esse nucleóide está solto dentro do citoplasma. Aqui o citoplasma, seria essa parte alaranjada aqui de dentro. Essas bolinhas vermelhas aqui seriam os ribossomos. Essa parte aqui, que cor é isso? Esse amarelo seria a membrana plasmática, que é o que compõe as duas características principais das células, as duas estruturas básicas de toda a célula, que é o material genético e a membrana plasmática. Por se tratar de uma célula bacteriana, nós teremos alguns outros componentes, que alguns deles nós vimos aí nas aulas passadas. Tem o mesossomo, que é por onde você tem a parte de alimentação da célula. Nós temos aqui, no caso, uma parede celular, aqui em laranja. Algumas bactérias têm essa parede celular. E a cápsula, que está aqui em verde. E dessa cápsula, essa célula é muito interessante, que ela tem as duas estruturas até. Ela tem tanto as fibrilas, que são essas estruturas aqui, que são parecidas com cílios, quanto essas aqui, num tom rosa, que são os flagelos, que nada mais são estruturas locomotoras. Então, isso é o que representaria uma célula procariota, uma vez que você consegue perceber aqui o material nucleico solto no citoplasma e não envolvido por uma outra membrana. Situação que acontece nessa célula. Essa aqui é uma célula eucariota, ela é uma célula vegetal, só lembrando das aulas de botânica. A presença do cloroplasto, grandes vacúolos e a parede celular são, digamos, elementos que comprovam que se trata de uma célula vegetal. Mas o que nos interessa aqui é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é o núcleo. Núcleo, então, é onde se encontra a maior parte, quase que todo o material genético da célula. E o que nos vem aqui a chamar a atenção é que ele é formado por uma membrana, chamada de membrana nuclear, envelope nuclear ou carioteca.
Daí então vem a diferença entre os procariotos e os eucariotos, onde procarioto seria algo que deveria ter surgido antes da carioteca, ele é um precursor à carioteca, ele aconteceu antes do surgimento da carioteca. E, no caso, o eucarioto seria, eu significa verdade em latim, seriam os possuidores verdadeiros de carioteca. As outras estruturas aqui envolvidas, todas elas serão comentadas no momento oportuno. Então, nesse momento, eu não vou entrar nesses detalhes, mas essas estruturas intracelulares, ou seja, essas organelas, esses organos, serão todos comentados posteriormente. Aqui nós temos também uma célula eucariota, no entanto, é uma célula eucariota animal. Você consegue distinguir aqui, na verdade essa aqui eu estou achando nem que é animal, eu presumo que ela seja, não, ela é animal sim, ela parecia ser algo assim, que envolveria um protozoário, mas não é, então eu não encontrei características intracelulares de protozoário, seria uma representação de uma célula animal, que pode sim ter flagelos, na sua garganta, por exemplo, você tem esse tipo de célula, que participa aí dos processos, né, da auxílio deglutição, por exemplo. Então, seria uma representação esquemática de uma célula animal, onde, dentre as estruturas, aí, você também percebe o núcleo, e este muito similar ao núcleo da célula vegetal.